Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wagnarítico. Eu sou o Wagner Gurgel e hoje eu vou falar mais um pouco desse processo de perda de peso, né? Desses 40 quilos aí que foram eliminados em um ano. Já é a quarta parte, né? O quarto vídeo dessa série. Falei de exercícios, falei de suplementos. No início eu falei que eu mudei bastante a alimentação, né? Cortei 3 coisas. E agora eu vou falar um pouquinho mais de alimentação, mas basicamente focando no como é o meu processo hoje, né? O que eu como, o que eu faço e como era antes e como que isso faz toda uma diferença, né? Vocês vão me acompanhando aqui enquanto eu tô caminhando, mas basicamente minha alimentação hoje ela é dividida em 3 refeições, né? Então eu tô almoçando, eu faço um pequeno lanche à tarde e depois eu janto, mas aí eu janto cedo. Então vamos imaginar que 7, 8 horas da noite no máximo. Não janto tipo meia-noite, 11 horas e por aí. Nessas refeições, no início eu pesava as refeições, né, o que eu estava comendo. Mas agora eu não tenho mais feito muito isso porque eu já meio que acostumei, né, com o que dá ou não para comer. Mas é interessante no início você pesar, ver quantas gramas você está colocando de cada refeição, de cada alimento, para você não extrapolar muito, né, não exagerar. Porque às vezes com fome você pode encher um prato. Tinha uma época que eu fazia o seguinte, eu utilizava até prato de sobremesa, que ele é menor, né? E aí você não consegue encher muito. Mas é uma dica interessante. E aí eu fazia isso, eu utilizei pratos de sobremesa por um tempo. Agora eu tô com um prato normal, prato raso normal, que já resolve bem. Então, no almoço, eu substituí o arroz por quinoa, como eu já falei, né? Você pode utilizar a quinoa branca, que é bem parecida com arroz, ou a quinoa mista. São 3 cores diferentes, né? Aí vai aparecer um pouco com aqueles arroz preto, arroz integral, né? Mas é muito gostoso. Lentilha no lugar de feijão, mas você pode comer feijão também, se você quiser. Não tem problema nenhum. Eu fiz isso porque a lentilha é um alimento que ajuda muito para se você quer largar às vezes o vício do chocolate ou algum vício em doce. Ele tem algumas propriedades que ajudam bastante. Você pode até pesquisar sobre a lentilha depois na internet se tiver alguma dúvida. Então, arroz e feijão substitui por quinoa e lentilha. Depois eu coloco uma proteína, que aí é um filé de frango, uma carne ou peixe, ou muitas vezes também ovo, né? Ovo cozido, omelete e também uma salada. Então, uma salada de folhas, né? E eu sempre gosto de colocar um vinagrete junto. Aí eu gosto, né? Mas você pode colocar o que você quiser. E aí eu completava assim o alimento. Às vezes colocava também uma seleta de legumes, né? Bons legumes, como o único legume que eu cortei mesmo, que eu quase não como, é batata. Mas você pode comer batata doce, mandioquinha, beterraba, cenoura. E tem muitos que dá para comer também. E ajuda bem, sabe? O chuchu é um bom legume também. Isso era no almoço. Aí na tarde, na parte da tarde eu tomava um café. Eu sempre tomava um café com, ainda tomo, né? Café com um pouco de óleo de coco misturado nele. E eu tirei o açúcar do café, uma coisa que eu era muito viciado, né? Então um cafezinho com óleo de coco. Às vezes eu comia também uma barrinha de algum de alguma castanha, de castanha do Pará, castanha de caju, ou alguma coisa do gênero, né? É bem gostoso também. Ou alguma coisa zero, tipo uma bananinha zero, paçoquinha zero, qualquer uma dessas aí que fosse zero eu tava comendo. E aí no jantar, praticamente uma repetição do almoço, né? Às vezes mudava uma coisinha ou outra, mas a minha alimentação durante muito tempo foi dessa forma. Eu não tomava mais líquido durante o almoço nem o jantar, tomava um pouco depois. Água com gás, eu pegava água com gás, espremia limão e basicamente eu tomava isso daí, ou água pura também. O interessante é você tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Então eu estava fazendo essa média e, e era basicamente isso que eu comi por muito e muito tempo, né? Meses e meses. Foi aí que eu fui perdendo peso.
E aí, por que que isso afetou bastante a minha perda de peso? Além dos exercícios que eu falei já, nem os suplementos. Quando eu estava gordo, eu comia pelo menos umas 7 vezes por dia. Eu vou te mostrar mais ou menos, né, falando como que era o meu dia a dia antes. Então eu acordava, então eu ia tomar café. Meu café com bastante açúcar e pão de queijo, pãozinho francês, né? Tem gente que acha que o pão não tem açúcar, né? Porque eu não sei o que acontece, o pessoal não pesquisa ou acha que sabe, eu sei lá. Mas o pessoal fala, não, mas o pão é salgado, né? Não tem açúcar. Mas isso aí, eu nem sei o que eu falo pra alguém que fala um negócio desse. Mas o pão, ele ajuda aí muito para aumentar o seu açúcar, né? Então eu comia todo dia, dois, de manhãzinha já era dois pãozinhos francês. Ou então eu gostava muito daquele pão de milho, sabe? Que é tipo uma broa que vende no mercado com bastante glúten, né? E aí eu já colocava ali fatia de queijo, de presunto, mandava brasa, isso aí de manhã. Aí umas 9 horas da manhã eu comia de novo, chegava no trabalho e aí lá eu já vendia aqueles salgados, né? Eu já pegava um salgado ali, ou um salgado assado, ou até um frito mesmo, sabe? Mandava pra dentro. Então isso aí umas 9h30, 10 horas. No almoço eu ia comer bastante, então entupia o prato, aí comia de tudo. E sempre, né, no almoço já era meus primeiros 600 ml de refri, né? Já junto com um almoço, um refri. E aí eu ficava tomando e comendo. E comer era muita massa, comia muito macarrão, lasanha, tudo que você imaginar de massa eu mandava pra dentro. E tava nem aí, sem limites. Depois disso já ia pro lanchinho da tarde. O lanchinho da tarde era umas 2h30, 3 horas. Então eu voltava também do almoço já com um chocolatão, né? Pegava um choquito, alguma coisa do gênero e mandava pra dentro. Depois umas 3 horas, lanche da tarde. Praticamente parecido com esse das 9h30, 10 horas. Só caí com refrigerante. Eu pegava mais 600 ml de refri e aí mandava pra dentro também um lanchinho natural, né? Desses que vende. Ou então eu pegava um salgado, alguma coisa, ou até mais chocolate, né? E aí beleza, aí depois eu chegava em casa umas 6h30, era a minha primeira janta, né? Então falo primeira porque você vai ver mais pra frente. Então a primeira janta era umas 6h30. Comia aqui junto com a família, as crianças, a esposa, né? E aí comia o que eles fizeram ali, ou às vezes eu não gostava de coisa muito saudável, minha esposa cozinhava alguma coisa muito saudável demais pra mim, aí eu já ia fazer uma batata frita, um hambúrguer, fritar alguma coisa, né? Fritar um nugget, mandava muito nugget pra dentro. E arroz, feijão e fechou. Aí depois, umas 9h30, eu jantava de novo. Aí era porque batia mais uma vez uma fome, né? Aí eu jantava geralmente alguma besteira, tipo pizza. Aí eu pedia, né? O iFood. O pessoal gosta do iFood, né? Pedia uma pizza, pedia um hambúrguer, um pastel. E mandava pra dentro, 9h30 da noite. E aí, como eu dormia tarde, né? Meia-noite, meia-noite e meia, ou eu comia um pouquinho do que sobrou da pizza, que eu pegava uma pizzinha ali, comia só 4 pedacinhos dela, né? Aí sobrou mais uns pedacinhos, aí eu mandava pra dentro meia-noite, meia-noite e meia. Ou então, eu já aproveitava, abria o armário e já mandava um Fandangos, um Ruffles, Pringles, o que tivesse aqui, mandava pra dentro. E mais refri, esqueci de mencionar, né? Refri, mais 600 ml por aí nesse primeiro jantar. Depois no segundo também mais. E no terceiro também. A minha média por dia era 2 litros. Eu lembro, eu comprava todo dia. Eu ia no mercado aí 2, 3 vezes na semana. E voltava repleto. Ó, humilhando aí. Repleto de fardos de refri de 2 litros. Às vezes para economizar eu pegava aqueles refrigerecozinhos, né? Ou quando dava já pegava uma coquinha zero, né? Vício full. E mandava para dentro. Todo dia 2 litros de coca zero, ou de Fanta, ou de Sprite, ou Guaraná. E essa era a minha rotina. Então, como você acha que eu ia ser magro comendo desse jeito? Então foi uma mudança de mente, uma mudança de hábitos, né?
Não tem como você emagrecer no remedinho ou de alguma outra forma que não seja você mudar a sua mente. Você vai emagrecer às vezes naquele momento e depois disso você vai acabar engordando de novo. Nos próximos vídeos eu vou falar a quantidade de vezes que eu fiz dietas e que não deram certo, porque eram na base do remédio ou na base simplesmente da restrição sem um propósito definido, e isso acabava fazendo com que eu enjoasse, desistisse e voltasse a engordar, né? Mas queria trazer para vocês como pode funcionar na base da alimentação. Você simplesmente mudando a sua alimentação, reduzindo obviamente o que você come, é impossível você ficar gordo, você acaba emagrecendo. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e até o próximo vídeo.